Se por um lado, naquela época, matavam cristãos, ainda hoje mata, né? Mas se por um lado matavam daquela forma, levando para arenas, torturando, queimando, por outro lado, na época de hoje, o martírio não é só o de sangue. O martírio que Deus nos convida hoje, para que nós sejamos fiéis até a morte, assim como Ele falou para a igreja de Esmirna, é o martírio conhecido como martírio branco. É o martírio do dia a dia. Se antes tentavam convencer os cristãos com tortura, hoje tentam nos convencer com propagandas, com filmes, com novelas. Hoje tentam nos convencer com roupas, com marcas, com comidas. Hoje tentam nos convencer com ideias, com uma sexualidade desregrada, com um hedonismo ao extremo daquilo que a própria palavra já representa. Se por um lado antes nós éramos torturados com ferramentas, hoje nós somos torturados com ideias que pressionam a nossa mente ao ponto de esmagar e de nos convencer, de tal forma que eu vou tomando aquilo como algo super normal para a minha vida. Veja, um exemplo claro. Aquilo que para o cristão é considerado como família. A tortura naquela... Hoje querem que você negue uma fatia da sua fé. Hoje querem que você negue uma fatia chamada família. Outra fatia chamada dignidade humana. Outra fatia chamada castidade. Outra fatia chamada moral cristã. E de fatia em fatia você vai sendo torturado. E de fatia em fatia você vai sendo convencido. E de fatia em fatia, porque você está sendo alimentado dessas fatias, você vai se tornando aquilo que consome. E aos poucos, não como naquela época, mas aos poucos, naquela época você deixava de uma vez. Hoje em dia nós deixamos aos poucos. Hoje em dia nós temos dois riscos. Nós não nos convertemos ao ponto da radicalidade, da santidade, e ao mesmo tempo que não vamos para esse lado da santidade, e nós ficamos aqui, no neutro, em cima do muro, nós vamos descendo do muro, descendo e descendo, só que a gente desce para o lado errado. A gente desce para o lado medíocre do cristianismo. Mas você não foi chamado a ser um cristão medíocre. Você é chamado a ser como Esmirna. E Esmirna, a etimologia da palavra é justamente mirra. Mirra era algo usado onde trazia consigo um perfume. E aquele perfume, muitas vezes usado no santuário dos próprios judeus. Esse perfume, essa mirra, que foi entregue a Jesus quando ele nasceu, traz consigo um significado de exalar um bom odor. Você é chamado a ser mirra. Você é chamado a exalar. Você é chamado a exalar uma fidelidade. E ser fiel é ser fiel. Ser fiel até a morte. Veja, fidelidade é uma palavra que não tem dois sentidos. Ou você é, ou você não é. Ou você é fiel até a morte, ou você não é fiel. Tudo bem, Jonathan, mas eu caio, né? Eu peco. Realmente, nós pecamos. Eu peco. Com certeza eu já pequei hoje. Sou humano. Sou frágil. Sou limitado. Tudo bem, embora pecamos, temos as ferramentas nas quais a própria igreja nos dá a confissão, o perdão dos nossos pecados, e tendo o perdão dos nossos pecados, somos chamados a retomar na mesma medida na qual fomos perdoados. Se Deus é rico em misericórdia, precisamos ser ricos em fidelidade